Excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves, presidente da Comissão de Infraestrutura, excelentíssimo senhor senador Fernando Bezerra Coelho, a quem eu tenho a honra e o privilégio de ser admirador e amigo, em nome do qual eu saúdo todos os senadores aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores aqui no plenário, meus colegas aqui de mesa, doutor Meirelles, doutor Barata. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é com grande satisfação que eu tive a oportunidade de ouvir e ver a apresentação do doutor Barata e do doutor Meirelles. A apresentação do doutor Barata, ela começa, sobretudo, além de dar números, a apresentar mudanças recentíssimas, né? Até porque foram decorrentes, ou ainda serão decorrentes, porque precisa da sanção presidencial, no que diz respeito à questão da geração distribuída, do qual o Senado ontem deu a sua participação efetiva para a consolidação dessa necessidade que hoje é premente na sociedade brasileira, para que não somente cada um das empresas ou indústrias, ou até os consumos tenham acesso à energia própria, né? Isso é um movimento mundial e capitaneado pela energia fotovoltaica. Nós realmente estamos muito atrasados, isso a Espanha já começou há mais de 15 anos, assim como os Estados Unidos, e nós só estamos começando a regularizar isso mais recentemente, através da ANEEL e agora junto às distribuidoras através de iniciativa aí do Ministério de Minas e Energia, e que eu não tenho dúvida que com essa nova administração do ministro Eduardo Braga e do secretário Barata está trazendo um alento e uma esperança para o setor elétrico, porque apesar não, mesmo com as apresentações positivas aí de investimentos, na realidade o setor elétrico vive uma crise sem precedente na sua história. O tamanho da nossa crise, se nós contabilizarmos 2014 e 2015, atinge um custo da ordem de 100 bilhões e os consumidores, além dos reajustes tarifários expressivos que vem tendo das distribuidoras, ainda recebem adicionalmente uma bandeira vermelha, o que mostra a situação que não somente atinge o consumidor residencial, industrial e de grande porte, mas também atinge as próprias empresas de geração de energia. As hidrelétricas devem, esse ano, sofrer um custo adicional de 20 bilhões de reais em função de procedimentos adotados decorrentes de um pouco do efeito climático junto com a gestão e falta de previsão de investimentos. Então, eu vou fugir um pouco. A nossa apresentação, nós somos uma associação que tem um número expressivo para os senhores conhecerem um pouco. Nós temos 15 anos de atuação, temos 202 empresas associadas, são as pequenas centrais elétricas que já fazem um pouco da geração distribuída no Brasil. Nós temos 245 associados e aproximadamente 3 mil megawatts de potência instalada. Esse quadro já foi apresentado, mas é importante retornar. O dado aí é um dado de setembro que foi atualizado, ou seja, o Brasil hoje tem 139 mil megawatts de potência instalada. As PCHs, elas participam aí com 3,48% e temos aproximadamente 408 empreendimentos espalhados no Brasil inteiro. Daí o nosso conhecimento um pouco maior do Brasil. Nós estamos na abundância de chuva do sul do país e na seca do Nordeste. Na seca, mais ou menos sobre a parte superior da região da Amazônica, sobretudo no Mato Grosso. E nós conhecemos essa diversidade climática e nós estamos tendo as mesmas repercussões que as grandes hidrelétricas estão tendo. Então, para que os senhores tenham uma ideia, eu acho que tudo, e do ponto de vista importante, por isso que eu coloquei aqui que não vou apresentar números, mas eu vou apresentar a história. O Senado é uma casa, né, que
representa os estados da federação, e com essa equalização de senadores. E eu vou mostrar um pouco da história recente, porque tem uma história importante que precisa ser conhecida, a partir, sobretudo, do processo iniciado por Getúlio Vargas, na década de 40, que estatizou o sistema através de criação da Eletrobras, da Chesf. Mas esse processo ele se esgotou no final da década de 90, e a partir de 95, o Estado ele caminhou para onde o mundo foi, buscando, obviamente, esses 3 pilares que foram colocados tanto pelo secretário Barata como pelo secretário Milheres, que é a questão da modicidade tarifária, da segurança energética e da universalização do atendimento. Eu devo dizer aos senhores que a questão da modicidade tarifária, ela não passa somente pelos investimentos, ela passa pelos investimentos, pela qualidade dos investimentos e pela gestão dos investimentos. Se você fizer os investimentos, mas não fizer ele com qualidade, então tiver a gestão adequada, ele vai sair caro. E é isso que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. E você esconde durante um determinado tempo, mas depois esse custo aparece, e ele apareceu o ano passado, esse ano. Infelizmente, esse custo veio com a crise hidrológica, então ele se explicitou ainda mais, né? Eu acho que tem questões fundamentais no setor que foram criadas em 98, a Agência Nacional de Eletricidade, o Operador Nacional do Sistema, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, do qual o secretário Barata brilhantemente foi superintendente e conselheiro durante muitos anos. Em 2001, em plena consolidação desse modelo, tivemos um racionamento. Esse racionamento mostra que os governos não podem esquecer, quando estão fazendo suas reformas, de que nós vivemos num sistema em que precisa continuamente estar fazendo previsões adequadas. Na realidade, eu posso dizer aos senhores o seguinte: em 2015 nós tivemos um racionamento, nós trocamos um racionamento por uma crise econômica e uma crise financeira sem precedentes. O setor elétrico vai sair de 2015 debilitado, devendo em todos os seus segmentos, nos segmentos da geração, no segmento da transmissão e nos segmentos do consumo, né? Ou seja, todo mundo devendo. O consumidor no final não sabe, mas ele vai pagar uma conta nos próximos 5 anos de vários bilhões de reais, mas ele está devendo e não sabe. Então, em 2004, houve a alteração do modelo, né? Esse modelo ele foi para a questão dos leilões de compra de energia, que até hoje está sendo feito. E eu digo sempre, esse leilão é adequado, mas nós temos que gerir melhor esses leilões. Nós não podemos adquirir energia e depois ela não chegar. Por quê? Porque a capacidade econômica, às vezes, de alguns licitantes faz com que eles não entreguem. E nós tivemos exemplos muito claros disso nesses últimos anos, onde leilões de cerca de 5 mil megawatts de energia térmica não foi entregue, porque a gente não selecionou adequadamente o comprador. O planejamento da expansão. O planejamento da expansão está corretíssimo, a EPE está fazendo o planejamento da expansão, mas ela tem, em muitos casos, tomado decisões que os custos são muito grandes. A segurança energética do Brasil está sendo feita com algumas termoelétricas, não todas, tenho que refletir, a preços de R$ 1.100 por megawatt-hora. Ou seja, o prêmio que a gente vai pagar ao seguro, a gente não consegue pagar quando ele é colocado, e a gente tem que alongar. Então, eu estou fazendo esse contraponto, até para animar um pouco aqui, e na minha função de cidadão e de presidente de uma associação que está preocupada com essas questões. A Comissão de Monitoramento do Setor Elétrico ela é muito importante, mas ela não tem uma presença, por exemplo, do Congresso Nacional. Ela não tem uma presença das entidades privadas. Ou seja, é uma comissão que monitora, é o governo monitorando a si próprio. A gente tem que reformular isso. A gente tem que dar mais transparência. E essas são questões fundamentais de gestão que eu certamente sabia que o secretário Barata, do que eu tenho uma maior admiração, ia fazer uma exposição aqui mostrando que o potencial do Brasil, é imenso.
Eu estou no setor há vários anos, fomos colegas muitos anos juntos, labutamos juntos, e nós sabemos desse potencial. A gente só tem que otimizar o uso desse potencial. Não adianta fazer grandes investimentos se o custo desses investimentos eles não podem ser pagos pela sociedade ou eles não são competitivos para que a gente possa exportar. Essas são as questões fundamentais que muitas vezes não se colocam. E eu acho que essa é a linha que nós, no final, recomendaremos como proposta para que o Senado e o próprio Congresso Brasileiro passe a observar. A gestão é fundamental, certo? O conceito de projetos estruturantes. Nos preocupa muito também esses conceitos de projeto estruturante. Nós temos o maior orgulho de dizer que estamos fazendo a terceira maior hidrelétrica do Brasil, que é Belo Monte. Mas se nós formos olhar a eficiência dela, nós vamos ficar preocupados. As eólicas do Nordeste têm eficiência maior do que a hidrelétrica do Belo Monte. E, ao mesmo tempo que fazemos uma hidrelétrica desse porte, nós estamos fazendo linhas de transmissão de longa distância, de 2.000 quilômetros, e aí eu tenho que concordar com o doutor Meirelles. Uma linha dessa com 11.000 megawatts, se por algum motivo, durante 2.000 quilômetros, cai um raio em cima dela, apaga o Brasil. Ou pode apagar o Brasil, ou pode apagar uma parte do Brasil. Então, as outras questões, projetos estruturantes são projetos normalmente subsidiados. Linhas de financiamento da ordem de 3% nominal ao ano, quando a inflação hoje está a 10%. Então, é subsídio de 7% na veia. É o Tesouro Nacional que está pagando. Será que outros projetos mais eficientes não podem ser feitos? Ou serem feitos de forma modular? Paulo Afonso I foi feito com 180 megawatts, ao lado dele foi feito Paulo Afonso II. Isso é a história do setor na década de 50, com 400. Depois foi feito Paulo Afonso III com 800. Depois foi feito Paulo Afonso IV com 2.800, mas foi feito de forma modular. Belo Monte estava projetado para ser feito em 2 etapas. Estamos fazendo de uma vez. Se os senhores, eventualmente, visitarem Belo Monte, foi feito. Se os senhores visitarem Belo Monte num ano onde tivermos que atender a condição ambiental de 1.400 metros cúbicos pela volta do Xingu, não vá lá em setembro e outubro, não, que tem 18 máquinas paradas. No segundo semestre, é 15% a utilização da linha de transmissão e das usinas. Então, nós precisamos melhorar a eficiência. Essas decisões, elas precisam ter uma maior participação da sociedade. E, muitas vezes, a sociedade não participa adequadamente, porque as audiências públicas, essas audiências públicas que nós estamos fazendo aqui, elas são muito relevantes. Elas precisam ter o contraditório. E eu, eventualmente, estou fazendo um pouco disso aqui, e fico feliz porque eu vi que diminuiu o número de telefone e o povo parou de falar nos telefones também. Então, parece que o que eu estou falando, isso é importante para vocês. Eu agradeço muito, viu, presidente Garibaldi, e é por isso que eu estou fazendo um pouco esse contraponto de forma distinta. Nós tivemos um fato histórico recente, que foi a adição da medida provisória 579. Essa medida provisória foi anunciada como a medida provisória que ia reduzir a energia no Brasil. E a gente vê que quando a gestão e o contraditório ele não houve, ela teve exatamente o efeito inverso. Ela destruiu o valor da principal empresa do Brasil, que se chama Eletrobras. Hoje, economicamente, a Eletrobras é uma empresa em dificuldades, porque pegou praticamente seus ativos, transformou em cotas e ficou com a receita comprometida. E nós, assim como a Petrobras e a Eletrobras, que são os pilares, eventualmente, do desenvolvimento industrial desse país, desde a década de 50, hoje têm dificuldades. Certamente vão ter que se tomar medidas para restabelecer essa capacidade, porque empresas como essa, elas existem no mundo inteiro. Se você vai nos Estados Unidos, tem 3 maiores do que ela, públicas, não são nem a Sociedade de Economia Mista. Se você vai no Canadá, da mesma forma. Se você vai na Noruega, da mesma forma. A gente não pode fazer uma coisa diferente do mundo se a gente não for parecido com o mundo, porque isso certamente dará problemas. Outra questão importante é a questão do que nós chamamos de artificialismo tarifário. Né? Não dá, de uma hora para outra, querer reduzir tarifa por decreto, porque o custo ele vai recair em algum segmento do setor, certo? Então, fora isso, você fazer uma redução tarifária, incentivando o consumo sem ter como contrapartida a capacidade de geração,
Isso me parece que não foi uma medida adequada. E, finalmente, as interferências do governo, eu tenho que colocar aqui, meu amigo Barata, porque isso é verdade, com atos, inclusive, que não tiveram respaldo legal. Quando esse custo de energia estourou, o governo, através do Conselho Nacional de Política Energética, baixou uma portaria denominada CNPE 03, que não poderia ser feita porque não tem respaldo legal, não tem legislação que dê. Os senhores estão dando esse poder ontem. Ontem, o artigo 2 da medida provisória diz que, a partir de agora, a ANEEL poderá cobrar a energia fora da ordem de mérito. Está lá no artigo 2, se eu não me engano, no parágrafo 1º do artigo 2. Mas isso não existia. Houve 56 ações contra das geradoras e o governo perdeu todas. Então, nós estamos realmente num processo. Obviamente, na hora que o Congresso é soberano decide, a partir de agora, esses encargos vão para as geradoras. Certamente, as geradoras vão ver como é que absorve mais esse encargo. Em 2015, a crise, obviamente, ficou generalizada. As tarifas tiveram que ser aumentadas porque não havia mais como financiar o fluxo de caixa das distribuidoras. Os passivos financeiros eles foram muito grandes. A própria CCE tomou empréstimos vultosos em nome das distribuidoras para poder pagar a banca privada. As perdas substanciais da hidroeletricidade e uma judicialização nunca vista no setor travou o mercado de energia elétrica. Finalmente, temos essa medida provisória, que ontem foi aprovada pelos senhores, já tinha sido aprovada pela Câmara, e essa medida provisória tem o objetivo de destravar a liquidação do mercado, fazer uma repactuação do risco hidrológico, mas nós entendemos que o setor ele está com tanta intervenção que certamente nós vamos ter que, com a ajuda do Congresso Nacional e particularmente do Senado, de revisitar todo o marco legal do setor elétrico para restabelecer uma previsibilidade maior que permita nós, pequenos centrais hidráulicas, continuar investindo com segurança e certamente com menos susto, né, sobre a questão da liquidação no Brasil. Bom, quais foram as principais causas da crise? Entidades concebidas para serem independentes passaram a ter intervenções por parte do governo, diminuindo sua autonomia. Políticas e diretrizes referentes à segurança energética e aquisição de energia não são discutidas nem divulgadas, afrontando inclusive a modicidade tarifária, certo? É bem claro, eu diria até ao senhor o seguinte: nós tivemos uma pequena crise em 2008 e essa pequena crise teve o mérito de colocar as eólicas na matriz energética nacional. A crise energética de janeiro de 2008, ela finalmente colocou a eólica na matriz energética nacional. Essa crise energética talvez ajude a consolidar a eólica, a solar, a biomassa e as pequenas centrais hidráulicas. Eu acho que nós poderíamos prever e não passar ou administrar melhor essas crises. Obviamente que eu já falei para os senhores a composição inadequada do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que, a nosso ver, ele precisa de uma participação de entidades independentes da sociedade e também do Congresso brasileiro, para o Congresso estar mais próximo e, com isso, a gente não ser surpreendido com o fato já consumado. A expansão da geração é outra coisa que ficou praticamente paralisada entre 2002 e 2005. Os custos dos projetos estruturantes foram subestimados. Vai vir quando se fez Belo Monte, que se colocou um determinado preço, não se colocou para a sociedade o preço dos bipolos. Então, Belo Monte deve custar 30 bilhões a juros subsidiados, mais aproximadamente uns 12 bilhões de bibolo. E vai produzir, infelizmente, uma energia de 40% de sua capacidade. O atraso na diversificação da matriz energética. Durante aproximadamente, praticamente 5 anos, enquanto a gente vê aqui, para os senhores terem uma ideia,
Hoje, o país onde se utiliza a maior parte da matriz eólica, que é a China, tem aproximadamente 80 mil megawatts, quase um pouco mais da metade do Brasil tem de total de potência instalada. Os Estados Unidos têm aproximadamente 65 mil megawatts de eólica instalada. Agora, sabe qual é a diferença? Em 2013, eles instalaram 15 mil megawatts. Nós estamos apontando aí para uma chegada de eólica em torno de 2020, na faixa dos 23. Eu digo aos senhores o seguinte, de eólica, a eólica brasileira o vento nosso não é só de quantidade, não, é de qualidade. O que é que significa? Nós não temos rajadas que tem no sul, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, nós não precisamos, nós não estamos precisando de aquecimento de aerogerador, nem de paz, porque nós não temos neve. O vento no Nordeste não muda de direção. E ainda, o vento é bem comportado e a qualidade. É tanto que hoje o ONS, que é o operador nacional, que era extremamente reticente, mudou sua visão sobre a eólica, porque a diversidade locacional das eólicas que estão se instalando no Brasil está fazendo com que essa intermitência seja suavizada. Mas eu concordo, doutor Meirelles, que nós precisamos fundamentalmente de diversificar a matriz energética com geração que possa ser despachada. E, sem dúvida nenhuma, o gás natural é importantíssimo para que a gente tenha energia em abundância, mas energia competitiva, entendeu? O doutor Barata acabou de mostrar, só quem ganha na competição para a eólica é a energia hídrica. Todas as outras, a eólica ganha, e ela está se aproximando fortemente do custo da energia hídrica. As questões que eu coloquei da inexistência de política incentivo à geração distribuída, quando fiz esse slide, eu fiz esse slide durante essa semana. Vocês aprovaram o Senado ontem uma política para corrigir esse fato. Mas o fato é o seguinte, passamos aí 15 anos nessa situação. Contratação de agentes sem capacidade técnica e econômica. Nós continuamos a fazer isso. Nós sabemos que algumas dessas contratações têm dificuldades enormes de ocorrer. E a gente precisa melhorar esse processo de contratação. A expansão da transmissão, nós tivemos algumas morosidades na obtenção de licenciamento ambientais, além das questões fundamentais de regularização fundiária. A outra questão fundamental, e ela vai ser cobrada das empresas estatais, que são as empresas de economia mista, e que não estão mais fazendo. As licitações de linha de transmissões foram ganhas com preços que não conseguem remunerar o ativo. E o que é que aconteceu recentemente? O doutor Parata mostrou, fez um leilão agora, o preço não remunerável ele deu vazio. Sabe por quê? Não tinha estatal concorrendo. Não dá para fazer as coisas de forma artificial. Nós temos que enfrentar essa realidade e ser competitivos e competentes. Distribuição, obviamente, o aumento do custo de geração e transmissão está causando um estrago na distribuição. E nós temos um outro fato, que é o fato mais recente. A crise energética no Brasil ela não é maior porque a crise econômica reduziu a crise energética. Para vocês terem uma ideia, está chovendo muito no Sul. O consumo no Sul está caindo 6%. Isso é histórico. O consumo no Sudeste está caindo em torno de 1% a 2%. E no Nordeste, que crescia 8%, esse ano está crescendo 1%. Ou seja, é a crise econômica causando uma crise energética. O que nos preocupa como geradores? Eu posso dizer aos senhores que uma das preocupações hoje mais prementes é que nós podemos passar rapidamente, se a crise econômica continuar, para um sistema de escassez de geração, para sobre-oferta de geração, porque não tem quem compre. E esse é um risco muito grande, porque aí a crise financeira continua. Tem crise financeira em falta e crise financeira em excedente, porque os investimentos estão sendo feitos e como é que eles vão ser remunerados? O consumidor final não aguenta mais, não tem mais espaço para aumentar preços. Então, nós temos um desafio muito grande. Eu confio muito no doutor Barata e aí na sapiência dele, nessa nova administração aí do Ministério de Minas e Energia, para que a gente enfrente juntamente, mas de forma transparente, reconhecendo esses problemas. Então, as propostas, e eu vou terminar rápido. Restabelecer os fundamentos do setor elétrico que atendam às necessidades do país.
Obviamente que os fundamentos do setor elétrico que nós propomos é reduzindo a intervenção do governo e eliminando políticas artificiais na produção de energia. O governo, ele tem que encontrar uma forma de outorgar a produção de energia mediante a geração efetiva. Não dá para mais continuar como o governo vem fazendo, emitindo garantias físicas para algumas usinas cuja energia gerada não corresponde à realidade. Adequar o processo de suprimento da energia elétrica às mudanças tecnológicas inerentes à matriz energética. Eu não sei se os senhores sabem, mas a mudança tecnológica que está havendo, sobretudo no segmento de eólica e de solar, é extraordinária. Nós exploramos também essa área de energia eólica. Turbinas que eram ultramodernas em 2010, hoje são ultrapassadas. E com outras sendo substituídas com outras com produtividade que atinge até 50% do valor. E nós temos que estar atentos a isso, facilitar, eventualmente, a importação e trazer essa indústria para cá. O processo inicial é de importação, e depois você traz ela, porque ela vai ver que tem mercado. Mas a gente não pode ficar esperando para produzir menos energia, quando a gente pode produzir mais com o mesmo custo. Adotar políticas permanentes do uso de eficiência de energia. Nós, de fato, não temos, nos últimos 15 anos, um programa digno desse nome de eficiência energética para o país. Qualquer país do mundo faz isso de forma permanente. Eu digo porque eu sou do Nordeste, a gente continua lá tomando banho de água quente com chuveiro elétrico. Isso é um absurdo. Você bota um coletor solar, esquenta a água, é mais barato e você toma o mesmo banho de água quente. E a gente continua, como a gente agora finalmente deixou de produzir lâmpada incandescente aqui no Brasil. Ou seja, são políticas que precisam ser feitas. Às vezes até a sociedade não entende num primeiro momento, mas depois ela entende. Né? A gente precisa realmente se voltar para que haja uma redução, porque com isso a indústria pode, certamente, ser mais competitiva para fora, exportar mais e consumir mais energia. E a gente precisa de uma política permanente. Essa política ela foi feita pelo Procel durante a Eletrobras, mas ela hoje é praticamente desconhecida. O Congresso precisa definir claramente uma política permanente do uso eficiente de energia para reduzir os custos nas residências, nas indústrias e, obviamente, no setor público. Estabelecer um modelo de governança, para mim, embora esse seja o último, ele é o principal, que seja capaz de assegurar a integração e a eficiência das entidades setoriais. Eu quero dizer aos senhores que a gente sabe, eu já fui do setor elétrico estatal, nós precisamos fazer uma integração. Os setores não se conversam. Os setores têm divergências muito fortes com relação às diretrizes que têm que ser emanadas. E eu digo aos senhores, uma das coisas que nós precisamos estudar é a descentralização das decisões. O planejamento ele pode ser centralizado, mas as decisões elas têm que ser descentralizadas. Talvez tenhamos que ter uma reforma profunda em órgãos de operação e de planejamento, adequando eles às necessidades. Nós sabemos que nós temos biomassa em São Paulo, nós temos eólica no Sul, nós temos eólica no Nordeste, nós temos hídrica no Norte, mas essa região elas se completam e nós temos que definir um programa, porque hoje, por exemplo, o potencial eólico está sendo refreado porque nós não temos transmissão segura para fazer linha de transmissão, nem para fazer a conexão. Então, senhores senadores, essa é a nossa contribuição, uma contribuição construtiva do ponto de vista crítico. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês, do meu colega aqui, amigo Barata, do senador Meirelles, do senador Wilder Moraes. Desculpe aí, eu não sou assíduo aqui na casa, conheço poucos senhores, mas agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.